que foi quando você e de Norá receberam esse diagnóstico dos filhos de vocês, dos mais novos, e o que isso impactou na família e mudanças? Como que foi para vocês quando Primeira vocês receberam? coisa, eu desacreditei e questionei o diagnóstico em muitos momentos. Eu era o que dizia, Dinora, não viaja, a gente tá no meio de uma pandemia, os meninos não estão falando porque as pessoas estão de máscara. Isso é um atraso normal, e aí tá querendo... Eu questionei muito isso e questionei o problema. Até que a gente foi visitar, fomos a uma consulta com uma médica especializada aqui do Rio de Janeiro, e aí ela explicando as coisas e eu interrompendo, até que ela disse, sai da sala, você está atrapalhando. E aí eu tentei rosnar, ela disse, saia da sala, você está atrapalhando. Você não vai sair, eu saio então. E aí deu uma situação e tal, não sei o quê. E hoje essa mulher é uma grande amiga que a gente tem, e ela me fez entender que a minha arrogância estava prejudicando meus filhos. Porque, gente, eu não... Imagina, sei lá, em 97 você fazia o quê? Eu trabalhava como modelo. Em 97 eu era morador de rua, no viaduto Ubirici, em Porto Alegre. Você imagina para eu, em 97, ser morador de rua e agora ser apresentador de televisão, escritor e não sei o que, não sei o que? Imagina a quantidade de vezes que eu tive que alimentar a minha autoestima e a minha arrogância para chegar nesse lugar. Chega um momento que isso começou a se tornar parte da minha personalidade. E a minha arrogância me colocou num lugar em que eu achava que meus filhos não eram atípicos. Porque a minha arrogância não me permitia ver isso. E se eles fossem atípicos, eu bastava, não precisava de uma estrutura médica para cuidar deles. Eu cuido, eu sou o grande detentor do poder. E aí ela disse, você não é. E eu disse, não, mas quando eles estão comigo, eles comem. Quando eles estão comigo, eles bebem. Ela disse, quando eles não estiverem com você, deixe de ser arrogante. Se você quer cuidar dos seus filhos, você vai ter que mudar sua personalidade. Ela dizia, quem é que dirige o carro? Eu falava, não, quem dirige o carro na família sou eu. Então dê para o seu outro filho dirigir, porque eles precisam ver o controle na mão de outro. Porque senão, quando você faltar, eles vão ficar tristes, porque eles vão perder o referencial. Então, eu tive que mudar a minha personalidade centralizadora para dar a eles a atenção que eles precisavam. E é muito maluco porque, de fato, hoje, eu não sou o epicentro da vida dos meus filhos, que eu era antes. Porque eu não posso ser esse epicentro. Então, o que mudou na vida da minha família, pelo menos, né, eu posso dizer com relação a mim, é que eu tive que aprender a ser um pouco mais humilde para dar aos meus filhos a possibilidade de existirem com dignidade. Porque a minha arrogância não estava deixando isso. A visita que nós somos obrigados a fazer dentro da gente mesmo, quando você reconhece a atipsia, ela vai muito além do que as pessoas imaginam. Eu vou dizer que hoje eu me considero uma pessoa muito melhor. Estou num processo de construção de conhecimento, obviamente. É um mundo muito maluco. Mas o meu filho, por exemplo, semana retrasada, disse o primeiro eu te amo. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma sensação tão violenta você vê isso acontecer, você enxerga a vida com um microscópio tão intenso que ele falava e o ar embargava. O Isael, por exemplo, quando ele comeu banana pela primeira vez, eu senti o gosto da banana. Eu senti o gosto da banana. E eu recomendo aos pais que quando o filho deitar no chão do shopping, chorando, quando ele começar a gritar de maneira incessante, resista à tentação de ser o dono da razão. Hoje, quando eu tô com meu filho e ele deita no chão do shopping, eu deito com ele. Até porque ele não tá deitando porque ele quer fazer birra. Ele tá deitando porque ele tá tendo um superaquecimento, muitas vezes, do corpo dele, e ele deita no chão para que a temperatura do chão regule o corpo dele, que tá pegando fogo por conta da crise que ele tá tendo.
Então, se eu levantar ele puxando, eu tô machucando meu filho. Eu acho que a gente tem um momento de aprendizado gigantesco. E eu sempre fui um cara muito conhecido por falar da temática racial. Sim. E os meus filhos estão me levando para um tema que eu sou completamente ignorante, que é a atipsia. E aí, tipo, me vem vontade de escrever livro, de fazer coisa. E aí eu sou obrigado a parar tudo. Então, assim, eu digo a vocês, esses meninos foram, talvez, eu falo dos 6, o maior presente que eu recebi. E qual a idade deles? Minha filha tem 23, meu filho tem 21, o outro tem 18, o outro tem 5, o outro tem... 5 não, tem 6 agora, o outro tem 4 e o outro tem 3. Imagina que quando a gente tinha um bebê de 3 meses, chegou a notícia da gravidez do outro. Gente, que loucura. Tanto quando a Nora mandou a foto pra mim, eu falei, um TBT. Ainda bem que você me fez dar uma risada. Aí ela disse, na verdade não é um TBT. Entendeu? TBT é muito bom. E eu me lembro que eu mandei pra ela, que legal. Mas Tipo, nem deu tempo do resguardo, assim, quase. Esse negócio é pra amador. Mas Pra amar. eu queria contar você me falando aqui, me veio uma coisa na cabeça muito importante. Só uma coisa na cabeça muito importante tem em você, é um papel no grudado. Ai, tira pra mim, Manoel. Obrigada. Aqui, ó, tinha um papel. Ih, tinha mesmo. Um papel gigante. Como é importante a gente olhar de fato, né, para as nossas crianças, a gente perceber de fato as nossas crianças. Durante a pandemia, Já vou chorar. a Fê sabe, o Bless começou a ter algumas muito aéreo, algumas coisas que eu tava achando um pouco estranho, e eu comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, algo do tipo. E comecei a procurar médicos para entender o que era. Todos os médicos diziam, não, ele não tem nenhum grau de autismo, não é isso, até que eu encontrei uma médica em São Paulo, que ela diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais que nós todos, ele sente mais tato do que nós todos, ele sente mais cheiro do que todos. E eu comecei a perceber e me senti muito culpada por diversas vezes onde ele passava, por exemplo, pela cozinha e falava, ai, que cheiro forte! Eu falava, Bless, para com isso, para de frescura, filho. É só o cheiro da cebola. Ele pisava na grama e falava, ai, não, me tira daqui, não quero pisar na grama. Eu falava, filho, para de frescura, é só uma grama. Querendo muito colo também, né? Muito colo, não gostava de ir pro meio do mato, onde a gente vai muito. Porque o barulho das moscas incomodavam ele. E ele falava, tem muita mosca aqui. E eu falava, filho, não tem mosca. E aí, quando eu tive o diagnóstico, foi uma culpa absurda. Eu sei que é isso. E a gente teve que entender, observar, se adaptar. E hoje, o Bless vive com essa síndrome sensorial maravilhosamente bem. Mas foi preciso o meu olhar, o olhar do Bruno, o olhar de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Bless, que não era frescura, né? Poderia ser que, de repente, eu pensasse que era frescura pro resto da vida, não olhasse diretamente pro meu filho. E a qualidade de vida seria dele outra, melhora, exatamente. né? Porque a gente entendeu, por exemplo, que ele gosta e precisa dormir com um edredom muito pesado em cima dele. Porque ele se sente Protegido. Exato. Porque antes ele fazia muito xixi na cama, já mais movimento velho mesmo. Então tudo fez sentido. E quando vem essa descoberta, a qualidade de vida melhora, como né? é importante, né? A gente Mas vasculhar e acreditar no que as crianças falam. A gente só consegue fazer isso se a gente tá perto. E você tá perto num nível de conexão e que, inclusive, você faz essa curva, entendeu? Dizendo, opa, parou, tava fazendo errado. Eu vou dizer a você que eu sou muito feliz
Porque de maneira intuitiva, com a 3ª série do 1º grau, a minha mãe conseguiu fazer isso. Minha mãe conseguiu ver isso em mim. Eu venho de uma família, né, de um ambiente muito rústico. Então, quando eu disse para minha mãe que eu queria trabalhar na televisão, era criança, o comentário que eu ouvi dos meus primos e amigos foi: Manuel quer virar viado, tá arrumando uma desculpa. E a minha mãe, ela viu que tinha uma sensibilidade diferente. Quando eu comecei a fazer teatro na escola, a minha mãe foi lá e disse: ó, vamos. Então, é muito importante quando a mãe faz o que você fez. É óbvio que os nossos erros, eles são erros quando a gente sabe que é erro. Eu acho que não vale a pena também retroalimentar uma agenda de culpa quando eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas é muito difícil. É difícil, entendeu? Porque quantas vezes eu levantei meu filho do chão? Exato. Porque ele deitou no chão. Hoje é um outro rolê. Mas, amor, você deve estar cometendo erros hoje que você não faz ideia. Porque um dia eu passei na frente do banheiro, Vitória estava com um short curtinho. Aí eu passei, olhei, a gente ia sair, né? Só passei, olhei e saí. Daqui a pouco Vitória sobe, isso o quê? Aí Dinora subiu atrás e eu, né? O que houve? E aí daqui a pouco Dinora, dá uma olhada como é que a Vitória tá. Chegou lá, a Vitória chorando. Eu vi o jeito que você me olhou. Eu falei: como é que eu te olhei? Como é que eu te olhei? Ela, e tal, e não botou mais o short, não sei o quê, e deu uma crise de choro, e eu tentei conversar e não deu. Eu olhei de um jeito machista. De um jeito discriminatório, de um jeito recriminatório. E você nem percebeu? Amor, eu nem sei até hoje o que eu fiz. Não sabe nem qual olhar que foi, né? Então, assim, eu só tô tentando não repeti-lo, mas apesar de eu não saber qual foi. Nós estamos cometendo erros agora. E eu acho que, como pais, o nosso maior exercício hoje é o exercício do auto-perdão. A gente precisa aprender a se perdoar no rolê. Porque os seres que nós estamos colocando é um ser que está dividindo a classe humana, entendeu? Assim como na história humana teve vários momentos, sei lá, teve a Revolução Agrícola, que dividiu a história humana, nós estamos vivendo um momento de divisão. E nós nos propomos a ser disruptivos. Velho, eu não vou ficar me punindo, porque o mundo que meus filhos estão preparando para viver não existem. Qual vai ser a profissão do Bless? Ele diz que é artista plástico. Você entende que ele está falando dentro do hemisfério de profissão que ele conhece. Porque se há 30 anos um menino dissesse pro pai: pai, quero ser piloto de drone. Não existia. Não né? existia. Então, assim, o mundo que eles vão viver, amor, ele não existe ainda. A gente não sabe do que a gente está falando. Eu digo a vocês assim, eu só estou preparado para colocar sorriso no rosto deles e para jogar duro quando for necessário. O que eu digo e afirmo: meus filhos são meus melhores amigos. Eles são meus melhores amigos. Mas eu não sou o melhor amigo deles, não. Porque o acordo não é esse. Com certeza não. O acordo não é esse. Pro final da fila. Te admiram, mas pode até ser, mas eles vão fingir Amor, que não. é assim, ó, porque eu sou o que vira e diz não. Não. Exato. Não tenho, filho, não.